Salve, salve, turma da porrada, tudo certo? Aqui quem fala é o Álvaro do canal Black Belt MMA. Nosso terceiro vídeo aqui no canal, destrinchando esse super card. Como eu tava ansioso por esse card. Card aí que vai ter o Charlinho na luta principal contra o Topuria e o Pantoja contra o Cara France. Pantoja aí que é um super campeão, nosso campeão aí que representa a garra brasileira. Charlinho aí tentando voltar ao trono. E a gente vai estar destrinchando, fazendo aquela análise de sempre, aqueles palpites no último final de semana, da última vez. A gente não teve muita sorte, infelizmente a gente resolveu apostar em luta feminina e deu ruim. E a gente agora nesse card vai dar boa, vamos recuperar agora nesse card. A gente vai deixar então as apostas aí pra vocês no final do vídeo. Lembrando, sempre apostando com responsabilidade, a gente não é patrocinado, a gente faz as nossas apostas aqui por conta própria. A gente tava vindo de várias greens seguidas, infelizmente dessa deu red, e é super normal, pessoal. Por isso que eu sempre digo, jogue com responsabilidade. Pode ser qualquer momento a gente dê uma green boa, mas a qualquer momento também deu uma red. Então, sempre com responsabilidade, beleza? Vamos dar uma olhadinha nesse card aí então. E para começar os trabalhos, pessoal, abrindo o card aí, a gente tem o Nico Price contra o Jacob Smith. Essa luta acontece no peso meio médio. O Jacob Smith é um cara que ele tá chegando na organização faz pouco tempo, né? Ele teve uma luta no Contender onde ele nocauteou, né? E veio de uma ótima performance. Deu ali a primeira derrota pro Christian, né? Savoy. O Preston Parsons, ele nocauteou também. Um cara que é bom, um cara que não é 10 em tudo, mas é um cara bom assim no chão, um cara bom em pé também, um cara aguerrido. E ele foi lá e nocauteou. E o Nico Price, pô, veteranaço. Lembra que ele já lutou contra o Alex Cowboy, Robbie Lawler, né? Que inclusive ele perdeu. Lutou contra, nossa, todo mundo dessa categoria aqui. Já foi um cara ranqueado. Hoje ele tá vivendo aquela fase bem ruim, né? Ele é 16-8, ele vem de derrota aí pro Temba Gorimbo, na decisão unânime. O Temba Gorimbo, um cara que já tava disputando aí a sua vaguinha aí no top, né? Contra o Vicente Luque, infelizmente perdeu, né? Ou felizmente, porque o nosso brasileiro é embaçado. E ele ganhou do Alex Morono, perdeu pro Rob Lawler numa apresentação. Acho que ele respeitou muito o Rob Lawler. Essa foi a realidade. E o Phil Howe, ele perdeu assim também por nocaute. Na época que o Phil Howe tava emplacadaço, nocauteando todo mundo, né? E, cara, essa luta aqui é uma luta fácil de prever. Eu acredito que o Jacob Smith, ele vai nocautear, tá? Deram pra ele brilhar, pra ele já abrir o UFC já brilhando, pra o pessoal já tomar a atenção pra ele, né? Ainda mais que é um cara americano, um cara novo também, então um cara assim que vai vir pra detonar com o Nico Price. O Nico Price que ele vem de performances boas e ruins, mas eu acredito que contra ele não vai ter performance boa não. Próxima luta, pessoal, temos aí o brasileiro Jonathan Diniz contra o Alvin Innes. O Alvin Innes, ele pegou a luta em cima da hora, pessoal. Essa luta ia ser o Jonathan Diniz contra, deixa eu até dar uma olhada pra vocês pra não falar besteira. Ia ser contra o Justin Tafa, seria um lutão também. E ele caiu, né? O Tafa caiu da luta e quem assumiu foi o nosso o americano Alvin Innes, né? O Alvin Innes, ele tá 7-0, é um cara grappler, ele derruba e tenta finalizar. É isso. É um cara que é peso pesado forte, né? Como a gente pode ver aí na foto aí, é um cara parrudão. Ele veio do LFA, que é um evento bem conhecido aqui por nós, né? E, cara, é aquilo, ele derruba, tenta nocautear ou tenta finalizar, é ground and pound, o cara é brabo. E o Jonathan Diniz é um kickboxer, né? Que veio de derrota aí pro Marcin Tibura da forma que o Alvin Innes joga, tá? E ele depois de nocauteou, né? O Carl Williams ele venceu, nocauteou o Austin Lane e entrou ali também nocauteando o Eduardo Neves no Contender. Cara, o Jonathan Diniz, eu acredito que ele aprendeu muito com a derrota que ele teve pro Tibura. Porque ele foi lá pra Bahia treinar com o Malhadinho, que é um exímio grappler, né? Um cara que o pai é boxeador, mas é um grappler de excelência. E, cara, eu acredito que aqui ele aprendeu, tá? E assim, eu acho que aqui ele vem bem preparado pra esse jogo. Por mais que ele tava preparado pra enfrentar um cara que também é trocador e ele tava confortável, deram pra ele matar, mas infelizmente o cara caiu e esse cara sumiu. Eu acho que ele vai conseguir botar em prática tudo que ele aprendeu lá com o Malhadinho. Tem também aquilo que é o peso da estreia do Alvin, então ele pode se sentir sim. E eu acredito que aqui ele vence, tá? Eu acho que ele consegue vencer sim, ele consegue enrolar. A gente tá falando do Tibura, que era uma prateleira superior, a gente nunca viu esse cara em ação, então é a primeira vez do cara no maior evento do mundo. Então aqui eu dou um voto de confiança, eu acho que o Jonathan volta à coluna das vitórias. Próxima luta, pessoal, Cedric Dumas, que eu, a princípio voltou aí,
tava preso, né? Mas acho que libertaram o cara aí de novo, né? Porque esse cara só faz bosta contra o Jackson McVee. O McVee, cara, ele é 6-0, ele veio do LFA e ele vai fazer a estreia dele no UFC. Então, assim, ele é um cara que não foi testado muito, entendeu? É um cara invicto, porém, ele vem ali de um bom evento que é o LFA, porém não tem muito sobre analisar, né, ele. E o Cedric Dumas, cara, ele é um cara que, tipo assim, ele é horrível, cara. Sinceramente, ele é horrível. Só que, cara, ele de vez em quando ele consegue ali desenrolar contra os caras meia boca. E é isso que o pessoal aqui das odds estão prevendo. Que ele vai desenrolar contra esse cara porque eles estão considerando esse cara meia boca. Cara, esse cara não é meia boca não, tá? É um cara completo, um cara que nocauteia e finaliza, tá? E é um cara que, assim, eu acho que ele consegue tá enrolando o Cedrix e nocauteando ou finalizando, mas eu acho que ele vai pelo caminho de menos resistência, já que o Cedrix é alto e luta em pé. Então eu acho que ele vai tentar derrubar e vai finalizar essa luta, tá? Aqui eu vou com o Jackson e eu acredito que as bolsas estão indo com o Cedrix por conta da experiência dele já no UFC, né? Por ser a estreia do Jackson Wick, não, Jackson McVee. Então eu acho que eles estão levando isso muito em conta. Mas aqui eu não consigo ir a favor do Cedrix. Me desculpa, esse cara é muito ruim. Próxima luta, pessoal, essa luta aqui promete, tá? Olha, fora as outras lutas que a gente vai ver mais ali nas cabeças ali do card, essa daqui não deveria estar nessa posição, era pra estar numa posição até melhor, porque esses caras entregam. Dois caras da trocação, luta em pé, o Terence McKinney contra o Vyacheslav Borshev. O Borshev é um cara que acreditavam muito que ele ia vir com tudo, mas ele começou a dar os seus tropeções, empatou, perdeu, foi finalizado, né, pelo Chase Hooper, que é um ótimo lutador. E, cara, ele, tipo assim, teve um empate contra o Nazim Sadikov, cara, que é um cara muito embaçado, que lutou agora, e eu falei que ia nocautear e nocauteou o Queijinho, cara. E, assim, eu acredito que aqui vai ser uma luta aonde não vai pro final, tá? Uma luta que vai cair, um deles vai cair. E, cara, pô, é difícil essa luta aqui, tá? Porque de um lado a gente tem um cara que ele é bom até, só que ele tem seus apagões, que é o Vyacheslav. E do outro a gente tem um cara também que ele veio com tudo, né? Nocauteando, ele foi o nocaute mais rápido do peso leve, né? Contra o Matt Frevola. E, cara, depois ele começou sendo nocauteado, um cara que, né, 30 anos, mas já tá todo zoado, queixinho fraquinho, fraquinho, cara. É difícil ir a favor do Terence, porque ele é bom, só que, cara, ele é um cara que, tipo, quando ele chega pra enfrentar uma prateleira um pouco maior, ele perde, entendeu? E eu acho que aqui a gente pode levar muito sobre o que aconteceu entre a luta do Sadikov, porque os dois já enfrentaram o Sadikov. Um foi finalizado e o outro teve um empate, né? Então, assim, na real foi um empate isso? Isso, foi uma decisão majoritária, né? E, cara, aqui é difícil, tá? Mas eu não posso cair em cima do muro. Eu acredito que o Borshev, cara, consegue estar surpreendendo aqui, tá? Eu acho que o Terence não é favorito, cara. Não é mesmo, tá? Eu acho que o Vyacheslav, ele venceu caras e lutou contra caras mais experientes. E aqui eu acredito no Borshev, tá? Eu acho que aqui o Borshev ele consegue estar entregando aí uma luta duríssima pro Terence. E eu acho que ele nocauteia porque ele vem da luta em pé, o Terence também, mas eu acho que ele é muito mais técnico. Próxima luta, pessoal, luta feminina envolvendo a brasileira Viviane Araújo e a Trace Cortez, né? Que tem um pezinho aqui no Brasil também, já treinou lá na Pitbull Brothers. É uma menina assim que é latina, né? Então gosta muito aqui do Brasil também. E é uma lutadora que eu acho incrível. Ela luta muito bem. E, cara, ela vai enfrentar uma das veteranas aí mais duras que tem nessa divisão, que é a Viviane Araújo, que a gente achou que tava começando a desacelerar. E aí veio uma performance incrível contra a Karine Silva. Meu, acabou com a Karine Silva. Eu lembro que nessa daí eu tomei um head. Tomei um head também que eu tinha apostado na Karine. E infelizmente tomei um head. E cara, é difícil tipo ir contra a Viviane, sabe? Porque ela é muito boa lutadora. E a gente fica meio assim. Porém a Tracy, cara, ela é muito melhor. Ela é muito melhor. Ela vem de ótimas exibições. Ela enrola e leva pra decisão. Ela tem uma luta boa em pé, se vira bem em pé. Luta bem no chão também. E, cara, aqui eu acho que a gente consegue ir a favor da Tracy aqui tranquilamente. Eu acho que a Viviane ela teve uma overperformance da última luta contra a Karine, coisa que aqui não vai acontecer.
Próxima luta, pessoal, o The Hurricane, Raider Amil contra o José Delgado. O José Delgado, pessoal, um cara aí que vem numa apresentação muito boa contra o Conor Matthews. O Conor Matthews também que não é grandes coisas, mas, cara, esse cara aqui, ele é bom, deu pra ver que o cara é top, o cara realmente é um cara que logo logo vai estar nas cabeças aí do peso pena, com certeza. Contra o Raider Emil, que, cara, eu já achei que ele iria perder na última luta. Ele venceu numa luta muito apertada, o Gomis, né? Ele venceu um cara que troca em pé. E, cara, eu acho que aqui esse cara ele vai tirar o traje, vai tirar a farsa do Raider Emil. Eu acho que o Raider Emil não é 11-0, é um cara que ganhou ali muitas lutas ali no LFA, vem de um bom evento, mas assim, cara, eu acho que chega dele, deu a hora. Eu acho que o José Delgado aqui, ele é muito melhor, é um cara muito mais, é, sei lá, eu acho que ele é um cara muito mais estratégico, um cara muito mais técnico, né? Foi o que deu pra ver na última luta dele. E é um cara que aí vem nocauteando todo mundo, né, cara? Nocauteando, se precisar finaliza também. Aqui eu vou com ele. Próxima luta, pessoal, a gente pode ver que tem bastante brasileiro no card, né? Gregory Rodrigues, o Robocop contra o The Joker, Jack Hermanson. O Jack Hermanson, ele tava aí um bom tempo parado, né? Aí ele voltou e teve uma atuação muito boa contra o Joe Pyfer. Isso também já tem 1 ano e meio, né? E depois ele tinha perdido aí pro Roman Dolidze por nocaute, né? Eu lembro que, nossa, foi ruim de ver, porque, pô, o cara ele dominou ele, espalhou o frango de costas e, cara, entregou, tá ligado? Porque não tinha muito o que fazer. Então foi complicado. Foi uma performance muito boa do Dolidze. E eu acho que muito abaixo do Harrison. Mas, cara, depois que ele voltou, eu acho que aquela derrota ali ajudou ele muito a olhar para qual norte que ele iria, né? Eu acho que, cara, aqui o Hermanson, ele pode sim enrolar o Gregory, tá? O Gregory que é um jiu-jiteiro, mas prefere a luta franca, porradaria, luta em pé. Só que, cara, eu acho ele com QI meio negativo, tá? Eu não acho que ele tem aquele QI de luta muito muito assim afiado. Tanto que deram ali o Killa Gorilla e ele foi nocauteado, cara. Pra um cara de 40 anos, um cara que aí tem 33 anos. E quando chegou no UFC eu achei que ele iria despontar, mas não foi aquilo. E, cara, aqui eu não duvido nada se o Hermanson conseguir enrolar ele e levar a luta pela decisão. Próxima luta, pessoal. Felipe Lima, nosso brasileiro aí, sueco, né? Brasileiro sueco. Jungle Boy contra o Peyton Talbot. O Peyton Talbot, pessoal, é aquele cara que tomou uma peia pro Raoni Barcelos. E o Jungle Boy, ele tá vindo aí de uma atuação boa contra o Jones. Eu vi essa luta, achei boa, assim. Ele fez o necessário para ganhar. E, né, quebrou a banca de todo mundo contra o Naimov. Ele finalizou, né? Um cara que tava vindo de um evento tcheco, Octagon. Então ninguém botava muita fé nele. Mas mostrou que tem nome, mostrou que tem lugar aí ao sol, né? E, cara, aqui, baseado nas últimas performances, eu acredito que, até na verdade aqui a gente vê que ele tá como favorito. Eu acredito que o Jungle Lima, o Jungle Lima, o Jungle Boy, ele consegue levar essa luta, até mesmo por decisão, tá? O Peyton, eu acho que ele é um cara que ele é bom, muito bom. Só que ele é um cara que ele, a princípio, ele dá sinais de que, tipo, ele desempenha muito bem e tem luta que ele desempenha muito mal. Então eu acredito que aqui o Django Lima ele vem. O Django Lima, pô, de novo. O Felipe Lima ele vem, cara, assim, impressionando a cada luta. E eu acho que essa daqui botaram pra ver assim quem que vai brilhar, entendeu? Quem que vai assim ser uma superstar, né? Aquela super estrela. E cara, aqui eu vou com o nosso brasileiro aqui, o Felipe Lima. E acho que até na decisão, eu acho que ele consegue estar enrolando, consegue tem um grappler melhor também do que o Peyton Talbot. Eu acredito que ele leva essa luta. Próxima luta, pessoal, Benil Dariush contra o Renato Moicano. Essa luta já era para ter acontecido. Não aconteceu ali porque o Dariush acabou tendo uma lesão e acabou saindo. E o Moicano, naquela oportunidade, foi trocado e foi jogado aos leões contra o Makhachev, né? E, cara, aqui é uma luta pra gente ver como é que o Benil Dariush tá. Porque tá vindo de 2 derrotas, né, para 2 caras duríssimos, o Tsarukian e o Charles Oliveira, né, o do Bronx aí que vai estar também no card. E depois ele tinha ganhado ali do Matheus Ganro. E cara, eu acho que ele já tá assim em decadência, já tá para baixo, entendeu? E o Renato Moicano, que tem a mesma idade do que ele, né, e um pouco mais novo ali, algumas semanas. E cara, ele parece que ele se reinventou, se descobriu,
né, nessa categoria, nessa nova fase dele. E, cara, eu acho que ele tá vindo com tudo e eu acho que ele vai vir pra pagar essa derrota contra o Isla, que ele pegou em cima da hora e ainda conseguiu dar um flash down no Makachev. E o nível de enfrentamento dele tá ali mais ou menos no mesmo nível que o Benil Dariush, tá? Porque o Benil Dariush ele já foi um top aí, um ranqueado bom, só que, cara, hoje ele não é mais nota de corte, eu acho que ele vai cair pro Renato Moicano e pode até nocautear, tá? Pode até nocautear. Eu acho que aqui deram pra ele se recuperar mesmo. Próxima luta, pessoal. Essa daqui, se aquela luta lá não for a luta da noite, essa aqui também tem grande chance, tá, pessoal? Vai ser uma aí que vai disputar a luta da noite. Joshua vem contra Brandon Royval. O Joshua que vem aí de uma luta há 2 semanas atrás. 2 semanas. O cara tá implacável, tá? Ele que é o único lutador de Myanmar, né? Aquele país lá que tá cheio de problema. E ele vai enfrentar o Brandon Royval, que é o terceiro colocado do ranking, né? E, cara, na verdade ele é o primeiro colocado do ranking, desculpa. E, cara, é uma oportunidade muito boa pro Joshua. Ele tá embalando um outro camping, né? Ele enfrentou o Bruno Silva, que é da luta em pé, né? Só que não tem o mesmo nível do Royval, né? E assim, cara, eu acho que o Joshua Van, ele pode até impressionar, só que aqui eu acho que ele vai dar um passo atrás, tá? Eu acho que o Brandon Royval, ele já tava preparado para enfrentar um cara que luta em pé, um cara bem dinâmico, e a luta do Joshua é pegar, encurtar e vir, e dar-lhe, combinação, entendeu? Então, assim, eu acho que ele tá ligado nisso. O Royval, ele se movimenta bem, é um cara completo, luta bem em pé, deixa sempre um cotovelo, né? E um cara que finaliza também se precisar, entendeu? E eu acho que aqui essa luta ele vai vencer na decisão, tá? Eu acho que ele coloca aí mais uma derrota no cartel do Joshua, que é um cara aí que, pô, é uma oportunidade pra ele. Se ele perder, cara, tá tudo bem, cara. O cara tem 23 anos, o cara tem a minha idade, tá ligado? Um cara assim que, pô, é muito novo e aceitou o risco. Então, um cara assim, o UFC olha com bons olhos pra ele. E o Royval é aquilo. Dependendo muito do que acontecer na luta co-principal desse evento, que é a luta entre o Pantoja e o Cara France, talvez ele seja o próximo a disputar o cinturão. Tá pedindo passagem, né? Uma pena, porque era pra ser, eu queria muito ver o Cap lutando. Porque o Cap ele veio daquela performance muito boa, né, contra o Bruno Silva, e é um cara que eu queria ver se ele ia continuar mantendo essa performance, porque ele podia ser um cara que iria destronar o Royval, tá? Iria tirar o Royval aí dessa posição de primeiro e ser o próximo a disputar o cinturão, um cara aí que também tá pedindo passagem. Mas, quem sabe mais pra frente, né? Porque aqui eu acho que o Brandon Royval leva. Próxima luta, pessoal, nosso campeão aí, o nosso único campeão brasileiro, Alexandre Pantoja contra o Kai Kara France. Pessoal, o Kai Kara France tá vindo aí de uma ótima vitória em cima do Steve Orseg, um cara que eu pensei que iria se reerguer depois daquela derrota que cataptaram ele para lutar contra o Pantoja, mas não se reergueu, cara, foi nocauteado e, meu, tá aí vivendo aí um sufoco. Essa não era pra ser a luta, né? Era pra ser o Amir Albazi, só que ele se lesionou e agora ele teve que dar um passo atrás e vai enfrentar um outro lutador agora que eu não me lembro quem é. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu consigo olhar. Pô, não consigo olhar agora. Mas, pessoal, o Cara France, ele é um cara que, tipo, ele já enfrentou o Alexandre Pantoja lá no TUF, bem assim um tempo atrás, então é um outro lutador. E, cara, ele é um cara aguerrido, é um cara que, tipo assim, conecta bons golpes, é um cara muito elétrico, muito rápido, se movimenta bem, é um cara que ele tenta botar medo na forma que ele luta. Ele tenta afrontar os adversários dele, porque ele tenta sempre encurralar e meter uma combinação. E, cara, o Alexandre Pantoja, ele é um cara que, tipo assim, ele derruba, ele luta bem em pé, só que, cara, ele é muito atingido. Então, como ele até aquele dia ele falou na luta que contra o Erseg, cara, eu preciso mexer a minha cabeça, porque, cara, tô sendo muito golpeado, né? Então pode uma hora entrar uma mão e o cara ser nocauteado. E, cara, assim, eu gosto muito dele, tá? Ótimo lutador, 35 anos, é um cara que, né, teve ali seu topo agora, desses 2 anos pra cá, um cara que, meu, assim, excelente, né? Já vem aí, vai pra quarta defesa de cinturão. Um cara que enfrentou bons nomes, limpou a categoria. Acho que agora ele vai ter a chance, o Cara France, de destronar, né? E mudar um pouco o rumo dessa categoria. Mas assim, cara, o Pantoja, ele é um cara inteligente, mano. Ele é um cara inteligente. E se o Cara France vinha muito afobado, ele vai conseguir quedar, ele vai conseguir rolar essa luta.
Mas é uma luta perigosa, tá? Eu acho que de todas as lutas que ele pegou ali contra o Asakura, contra o Erceg, contra o Royval, cara, essa aqui é perigosa, mano. É o Royval e o cara France, cara. São dois caras muito perigosos. Porque esses caras, assim, eles podem meter uma mão e nocautear. Então, assim, é perigoso. Mas aqui eu ainda vou com o Alexandre Pantoja porque eu gostei da forma que ele desenrolou a luta contra o Royval. Ele foi bem, assim, dinâmico, se movimentou bem. E aqui eu acho que ele leva por pouca coisa na decisão, mas ele leva. E vamos para a luta então principal, pessoal. O nosso ex-campeão Charles Oliveira, o do Bronx, contra o Ilia Topuria. Pessoal, quem fala de Charlinho, né? Um lutador excepcional, um cara assim que, pô, na história de vida muito foda, cara, um cara realmente que nasceu para lutar, um cara assim iluminado mesmo, como diz ele, um cara muito iluminado mesmo. E, cara, um cara que, pô, fez muito pelo esporte, fez muito pelo Brasil, um cara que virou ídolo aqui do Brasil, né? Não só aqui do Brasil, mundo afora, né? Um cara muito respeitado e um cara que, pô, ele não tá mais no seu tempo de áurea, né? Mas, cara, é um cara que vem, assim, desempenhando bem, sabe? Pô, ele venceu o Dariush, que já tava em decadência. O Arman Tsarukyan, eu não sei como é que o Arman não ficou naquela guilhotina. Se salvou por conta do short, cara. Meu, escapou o short, que bicho sortudo. E venceu o Chandler, que, cara, fiquei um pouco. Eu vi essa luta e eu fiquei um pouco assim. Com medo ali no último round, mas não foi um golpe do Chandler, né? Foi um choque de cabeça, acho que foi, né? Uma mão ali no olho que, nossa, eu pensei, putz, só o que me falta, né, cara? O cara controlando a luta inteira, toma uma mão ali sem querer no olho ali e, tipo, meu, acontece isso. Então, olha, fiquei assim um pouco assustado. E, cara, o Ilia Topuria dispensa comentários. Esse cara aqui, pra mim, na minha opinião, tá, pessoal? Na minha opinião, existem dois lutadores no UFC que, olha, vai ser difícil alguém destronar eles. É o Ilia Topuria e o Tom Aspinall, que agora virou campeão linear na categoria e vai movimentar a categoria. E vocês vão ver como o cara vai amassar todo mundo que botar na frente dele. E, cara, o Ilia Topuria ele é um cara que ele veio da greco-romana, não usa, tem uma base muito forte, um cara muito forte, porque ele tem uma base, ele é baixo e ele é pesado, então ele mete muita mão pesada. É um cara de combinação assim, fulminante. É um cara que tava nocauteando todo mundo no peso pena, em quem dirá agora no peso leve, cortando menos peso. E cara, analisando esse matchup aqui, sinceramente, eu queria. A minha torcida é pro Charles. Eu queria muito acreditar que o Charles levava essa luta, levasse essa luta. Mas, cara, eu acho que não vai dar pra ele. Eu acho que pode ser até que o Topuria nocauteie, porque o Topuria tem muita combinação de mão e todo mundo sabe disso, como também todo mundo sabe do jogo excepcional do Khabib, só que ninguém consegue evitar. E eu acho que é a mesma coisa aqui. O Charles ele toma muita mão, cara, e eu acho que aqui ele vai conseguir enrolar o Charles numa combinação e vai levar o Charles aí. E olha, não duvido se nocautear, tá, cara? Eu acho que ele pode nocautear. Eu espero estar errado, juro pra vocês, espero estar errado. Porém, aqui eu vou fazer uma fezinha no Topuria, cara, porque aqui eu acho esse cara excepcional e é difícil ir contra ele, tá, nessa luta. Por mais que o Charles é bom de Gil, é bom em pé, é mais alto, tá acostumado nesse peso, mas eu acho que tudo isso o Ilia Topuria já enfrenta na categoria de baixo, já enfrentou lutadores maiores, lutadores mais pesados, e aqui, cara, eu acredito que ele vai estar levando essa luta aí por nocaute. Vamos então para as fezinhas, pessoal. Lembrando, aposte com responsabilidade. Nunca aposte algo que você não possa perder. Isso aqui é só diversão. Claro, a gente não quer perder dinheiro, então a gente vai estar trazendo aqui os melhores palpites para ir para vocês. No último não deu, porque realmente as lutas ali, as lutas femininas quebraram a gente. Mas nessa daqui vai dar boa, porque aqui a gente tá com uma tríplice. E eu acredito que aqui são odds que elas não estão muito disparelhas. Só que a situação aqui de cada lutador me empolga bastante. A luta assim que a gente mais fica assim, que é a luta que pra mim vai ser muito acirrada, é a do Felipe Lima contra o Peyton Talbot. Porque a gente não sabe que Peyton Talbot vai chegar pra essa luta. Mas com o tanto que eu vi do Felipe Lima, eu acredito que o Felipe Lima vai levar essa luta. E a gente colocou ele aqui, que ele tá com 1,51 nessa casa. Lembrando, a gente não é patrocinado por nenhuma casa, pessoal. E a gente conta aí com o like de vocês.
o comentário se você estiver gostando. Deixa aí a sua crítica positiva aí pra gente, uma crítica construtiva, né? E ajuda a gente aí. Um salve também pro pessoal do grupo do UFC Combate, o pessoal que tá dando uma força aí nas views, nos likes. Muito obrigado, pessoal, vocês são 10. A gente vai estar fazendo aí um sorteio aí pra vocês, então deixa no comentário quem veio aí do UFC Combate. Do último a gente ia fazer o sorteio, mas não teve ninguém que comentou, então comentem nesse, pessoal. Ajuda a gente aí pra gente ajudar vocês. Então, pessoal, vamos lá. Já tô enrolando demais, né? Renato Moicano contra Beneil Dariush, que eu acredito que o Renato leva. Felipe Lima, como eu falei, leva. E aqui, cara, porque o Josh Van ele pegou a luta em cima da hora, eu vou a favor do Brandon Royval. Então a gente tá com a 4.76, pessoal. Olha aí, 50 pilinha, pessoal, 200 pila. Então, assim, vale a pena. Lembrando, com responsabilidade. É uma aposta muito interessante. Eu vou depois depositar aqui para fazer essa bet, porque realmente tá muito boas odds e vale a pena a gente conferir. E por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, deixem o like, comentário aí, uma crítica construtiva aí pra gente. Siga a gente no Instagram, vou estar deixando aí pra vocês. A gente vai estar lançando também alguns shorts também sobre MMA pra vocês. Então fiquem ligados no nosso Instagram, no nosso YouTube aqui, no nosso TikTok que a gente vai estar deixando aí também. Acompanhe a gente, hype o vídeo, deixa o like, compartilha aí se alguém curte aqui as análises e também compartilha com aquele amigo teu que gosta de fazer aquela fezinha, gosta daquela análise mais técnica, face to face. Lembrando, a gente tá vindo de várias greens, só nessa última que a gente deu um head. E vamos recuperar nessa daqui. Fechou, pessoal? Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.